Oi, turma, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando? Estão cuidando dos seus familiares? Eu sei que essa nova realidade que nós estamos vivendo, né, nos últimos dias, ela não tem sido fácil para ninguém, tanto para os que conseguem ficar em casa, quanto para os que necessitam trabalhar diariamente. Tem muita incerteza, até mesmo medo, mas, gente, confiança, nós sairemos dessa juntos. Então, quem puder, fique em casa. Lembrem de sempre lavar as mãos, de não tocar nos olhos, na boca, no nariz, cobrir quando tossir ou espirrar. Se sair, usem máscara, afinal isso se tornou um novo normal, né? Então, se cuidem, cuidem dos seus familiares, que em breve estaremos juntos de novo. Nas salas de aulas, aí no Biase, conversando, no refeitório, tá bom? Todos juntos. Bom, eu tô gravando essa videoaula porque nós recebemos uma orientação municipal para o início de aulas remotas. As nossas aulas continuarão assim, uma vez por semana, todas as terças-feiras. Inclusive, eu gostaria que vocês comentassem, né, dessem a sua opinião. A gente parou nas aulas de RH, né, nós estávamos fazendo a folha de pagamento. Tem muitas contas, tem um pessoal que não se sente muito seguro e tudo, então eu estava pensando em adiantar os demais conteúdos no que se refere às aulas introdutórias de contabilidade, marketing, logística e outros, né? Assim, quando a gente retomar as nossas aulas normais, eu só faço uma recapitulação, mas aí a gente já dá continuidade para as aulas práticas mesmo. O que vocês acham? Concordam, discordam? Vocês têm outra sugestão? Não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. A aula de hoje nós falaremos sobre alguns tópicos que certamente estão deixando funcionários e empregados em dúvida durante a pandemia. É o caso das medidas provisórias em tempo de pandemia, tanto a medida 927 como a medida 936, ambas estipuladas pelo governo federal. Mas o que é Constituição? Nada mais é do que um conjunto de normas e regras de um Estado, que define e limita os poderes e as funções de uma entidade pública. Essas regras formam, ou seja, né, o que a entidade pública é. A nossa Constituição Federal ela é de 1988, né, e determina os direitos e os deveres dos entes públicos e dos cidadãos do nosso país. Ela foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, após o fim da ditadura militar, sendo conhecida por isso como uma Constituição Cidadã, porque ela traz em seu texto básico os direitos para o cidadão brasileiro. Inclusive, no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 2 dos Direitos Sociais, artigo 6 está escrito: direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, logo, cabe ao Estado suprir as necessidades da população. Não me refiro ao desejo pessoal de ter um telefone de última geração ou coisa do tipo, mas sim o que se refere ao bem-estar geral. É por isso que no capítulo 4 dessa mesma Constituição, no artigo 14, estão definidos os direitos políticos dos cidadãos brasileiros, sendo um deles o plebiscito, ou seja, o direito ao voto, escolher os nossos representantes, que tem como função suprir as necessidades do povo enquanto nação. Diante disso, frente à pandemia, cabe aos nossos representantes propor medidas e regulamentações para prevenção, saúde, trabalho, educação e etc. Então, o que é estado de calamidade pública, que inclusive foi decretado pelo Senado Federal no dia 20 de março? Calamidade, na verdade, se refere a uma situação fora do comum em que o Estado, os municípios, eles não têm capacidade de resolver os problemas sozinhos. Eles precisam da intervenção do Estado federal, do governo federal, né? Essa situação ela pode acontecer tanto por algum motivo natural, como algum terremoto, enfim, deslizamentos, ou pode acontecer por outros motivos, sejam eles econômicos, sociais, etc. O fato é que, nessas situações, o governo federal ele intervém para auxiliar o Estado ou o município a superar essa situação. Há uma diferença
há uma confusão, né, quando a gente fala em estado de calamidade pública, porque também já foi decretado estado de emergência pública. Aconteceu alguns anos atrás no estado do Rio de Janeiro, quando o governo estadual não estava conseguindo pagar as contas públicas de seus funcionários, né? Então, qual seria, só para fazer uma distinção mesmo, né? Qual seria a diferença entre emergência e calamidade? No estado de emergência, a situação ela está prevista, ela é acionada para que não chegue a acontecer, como é o caso de, por exemplo, uma barragem que está prestes a se romper. O estado decreta estado de emergência e recebe ajuda para evitar a catástrofe. Por sua vez, o estado de calamidade ele já está instaurado, ou seja, a barragem já se rompeu. É necessário ajuda para evitar que o estrago seja maior e para amparar as vítimas e feridos. Mas por que eu estou falando isso? Porque no dia 20 de março, o Senado aprovou o pedido de reconhecimento de calamidade pública enviado pelo governo federal diante a pandemia do coronavírus. Esse decreto permite que o executivo, que o governo federal, né, gaste mais do que o previsto e desobedeça as metas fiscais para custear as ações de combate à pandemia. Esse texto ele foi aprovado no Senado em unanimidade, ou seja, todo mundo concordou, né? Todos os anos, o governo ele estabelece um limite, um teto de gastos para o orçamento público. Todas essas contas precisam ser declaradas, mas quando se instala o estado de calamidade pública, como é o caso, o governo pode ultrapassar esse limite de gasto estabelecido, uma vez que a situação é incomum aos demais anos, e assim consegue ajudar o estado e os municípios afetados. Tá bom? Mas o que acontece quando o governo decreta estado de calamidade pública? E, no nosso caso, o governo federal reconheceu, né, esse estado e está previsto durar até dia 31 de dezembro. Não quer dizer que a pandemia vai durar até dia 31 de dezembro. Ela pode terminar antes, mas os efeitos colaterais e tudo garante que todos os estados possam gastar mais do que o que eles tinham previsto, assim como renegociar dívidas, como parcelar as suas dívidas, tá bom? Então, o que acontece quando o estado de calamidade pública é decretado? A princípio, acontece o desastre, que pode ser natural ou provocado. Aí, o município e o estado pede ajuda do governo federal, decretando o estado de calamidade. O governo federal precisa dar aval, ou seja, precisa reconhecer que o Estado realmente precisa de ajuda, só então ele passa a agir, enviando medidas de apoio, né, gastos, dinheiros, enfim, tudo que for necessário. Dentre as ações do governo estão liberar recursos, enviar defesa militar, né, marinha, exército, aeronáutica e enviar kits de emergência. Então, em estado de calamidade pública, o Estado ele pode parcelar as dívidas, atrasar a execução de gastos e não precisa realizar licitações, porque, como vocês bem sabem, toda obra do governo precisa de licitação pública para que as empresas enviem seus projetos, que seja avaliado e um seja escolhido para a execução da obra, né? Em caso de calamidade, o Estado não precisa fazer isso, ele simplesmente executa com a empresa que ele determinar. Enfim, a gente sabe o que pode acontecer, né, dentro dessas situações também, ainda mais desvio de dinheiro. Mas, enfim, para a população, né, o que acontece com a população quando é decretado estado de calamidade pública, é possível realizar o saque do FGTS. E esse saque corresponde ao saque rescisão, que é o mesmo que você recebe quando você sai de um emprego. Corresponde a aproximadamente 40% do valor que está lá no seu fundo de garantia, tá bom? Como eu disse anteriormente, cabe ao governo estabelecer medidas e resoluções para a gente enfrentar esse período de pandemia em diversas áreas, seja da educação, do trabalho, da saúde. Muitas escolas já estão tendo aulas online, e agora nós também. Dentre as medidas que o governo federal estipulou para
Em relação ao trabalho, encontramos então as medidas provisórias 927 a 936. Ambas flexibilizam as relações trabalhistas durante esse período de pandemia. A primeira medida provisória é esta que está em tela, é a 927 de 2020. Ela foi implementada no dia 23 de março. Ela estabelece novas regras de trabalho que irão vigorar durante o estado de calamidade pública, reconhecido anteriormente. Essa medida ela parte de um conjunto de ações do governo federal para combater os efeitos econômicos da pandemia. Ela estabelece, principalmente, algumas sugestões de trabalho que podem ser adotadas pelo empregador quanto pelo empregado. É preciso ter um acordo entre eles, tá bom? São essas medidas o teletrabalho, conhecido como home office, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho e o adiantamento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Vamos conhecer um pouquinho cada uma dessas medidas. Então, em caso de home office, a empresa precisa avisar com antecedência de 48 horas. Caso o funcionário não tenha o equipamento em casa, a empresa precisa instalar esse equipamento e o funcionário trabalha dentro da sua mesma escala de horários que trabalharia, né, na empresa. As férias individuais. Será permitido antecipar as férias individuais ou coletivas, desde que elas sejam avisadas com 48 horas antes, né, desde que elas sejam avisadas com 48 horas de antecedência. Essas férias não podem durar menos do que 5 dias, né, elas podem ser concedidas mesmo que o período de aquisição ainda não tenha transcorrido. Ou seja, as férias coletivas elas podem ser concedidas mesmo que o funcionário não esteja na empresa mais de 12 meses. Né? Se for um acordo da empresa, o funcionário pode estar trabalhando, de repente, sei lá, há 8 meses ele pode sim receber esse benefício das férias, porque é uma medida adotada pela empresa para esse momento de pandemia. Os profissionais ligados à área da saúde e outras consideradas essenciais, né, eles vão ter suas férias e licenças remuneradas suspensas. E quem tiver as férias antecipadas receberá o pagamento de 1/3 das férias até o final do ano, junto com o pagamento do 13º. Eu ia falar isso para vocês nas próximas aulas, mas quando a gente tá para tirar férias, é pago tanto o nosso salário como 1/3 correspondente desse salário. Do nosso direito. E dentro dessa medida diz que o empregador ele só paga o seu salário e o que corresponde a 1/3 dessa remuneração, ele tem até o final do ano para pagar, assim junto com o 13º. Então, em relação aos feriados, essa MP ela vai estabelecer que durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo dos feriados. Deve haver, de novo, notificação de até 48 horas antes. E esses feriados poderão ser utilizados em saldo de compensação de banco de horas. Tá? Precisa ter um acordo aí entre ambas as partes, porque o que acontece? E eu já vou falar da medida seguinte em relação ao banco de horas. Essa compensação, né, do banco de horas, na verdade, ela autoriza a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de um regime especial de compensação da sua jornada. Ou seja, se o meu empregador decide que eu ficarei 1 semana em casa cumprindo a quarentena, as horas não trabalhadas eu irei compensar quando eu retornar. Então, se eu trabalho 8 horas por dia, eu posso fazer até 2 horas extras, para não exceder o limite que consta na CLT, que é de 10 horas trabalhadas. E assim eu compenso as horas que eu fiquei em casa. É o que se relaciona a esse banco de horas. Aí vocês podem perguntar, mas professora, e se a pessoa está trabalhando, ela fez esse banco de horas e ela resolveu sair da empresa, pagar essas horas, sem compensar essas horas? Bom, será descontado do salário dela os dias que ela não compensou, essas horas que ela não compensou, tá bom? Seguindo, segurança no trabalho.
é de praxe, é comum em todas as empresas fazer exames clínicos, periódicos, complementares e tudo mais. Então, neste período de quarentena, esses exames eles estarão suspensos, né? Não há necessidade, apenas os exames de demissão você precisa entregar, mas os demais periódicos não têm essa necessidade, eles estarão suspensos, né? E eles serão realizados no prazo de 60 dias a partir do momento do encerramento do estado de calamidade pública. Então, quando o estado de calamidade pública terminar, a gente sabe que o nosso será em 31 de dezembro, então a empresa terá 60 dias para fazer os exames de saúde de todos os seus funcionários, tá bom? Deferimento do recolhimento do FGTS. O que acontece? Todos os meses, os patrões precisam recolher o FGTS de seus funcionários e depositar essa quantia no fundo de garantia deles. Dentro desse período, essa MP tá estabelecendo o seguinte: os meses de março, abril e maio, o empregador não precisa recolher, ele pode pagar a partir de julho. Se o empregador ele não paga, numa situação normal, o que acontece? Há juros e ele recebe multa, né, por não ter pago o FGTS, por não ter depositado o FGTS de seus funcionários. Dentro dessa situação que nós estamos vivendo de calamidade e tudo mais, essa MP vem para garantir que entre os meses de março, abril e maio, o dono da empresa ele não precisa recolher o FGTS de seus funcionários. Ele não vai ser cobrado por juros, não vai ter multa nem nada. Ele poderá pagar a partir de julho, de uma só vez, ou então parcelar esse mesmo valor em até 6 meses. Tá bom? E, por fim, convalidação de medidas já tomadas pelos empregadores. Essa medida foi estipulada no dia 23 de março, ou seja, qualquer outra medida adotada antes, né, pelos empregadores e funcionários, elas vão valer, desde que, é claro, seja de comum acordo, desde que também elas não contrariem as previsões trazidas nessa MP. Por quê? E por que isso? Com a reforma trabalhista, né, a proposta do governo é que haja uma maior flexibilização entre a relação do patrão e seus funcionários. Então, se foi adotado, de repente, em uma conversa e tudo mais, como que será o trabalho desses funcionários nesse tempo de pandemia? Ok, o acordo já está feito. Pode não estar, pode ser uma outra relação fora dessas estabelecidas na MP. Tudo bem, tá todo mundo de acordo, então está certo, tá bom? E elas valem tanto para contratos em CLT, como para pessoas que trabalham de repente por contrato. Afinal, o contrato, essa forma de contrato também está prevista na CLT como uma legalidade formal de trabalho. Tá bom? Então, seguindo, outra medida provisória estipulada pelo governo federal foi a 936, no dia 1º de abril. Ela compõe o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda e permite a redução da jornada de trabalho e de salário e também possibilita ao governo pagar auxílio financeiro no caso de suspensão temporária de contrato, ok? Dentre essas medidas está, como eu disse, o pagamento do benefício, né, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e a suspensão do contrato. Ou seja, os contratos podem ser suspensos por 60 dias. Nesse período, benefícios e auxílios como vale alimentação continuarão sendo pagos. E esse funcionário não poderá trabalhar, nem mesmo remotamente, ou seja, ele não poderá nem mesmo fazer home office. Após a suspensão, o funcionário terá direito à estabilidade pelo mesmo período em que ficou suspenso. Dessa forma, se ele ficou 60 dias, terá estabilidade por mais 60 dias. Se dentro desse período de estabilidade o colaborador for demitido, ele tem direito a receber uma indenização calculada com base no período suspenso e o empregador deve pagar todos os seus direitos como trabalhador, que é o caso do férias proporcionais, 13º proporcional e o saque do FGTS. Se a gente está falando que essas medidas elas entram no momento em que as empresas não estão em queda com seu faturamento e a medida ela vem justamente para ajudar tanto a empresa como o funcionário a não perder o seu emprego e também a não ter como não pagar seus funcionários, não é válido, não é positivo para o empregador demitir seu funcionário, porque ele terá que ter um grande contingente, né, de dinheiro guardado para poder
pagar toda a rescisão de todos os seus funcionários se ele for demitir. É bem mais válido ele manter esse funcionário na casa, seja suspendendo o contrato de trabalho ou através de uma outra modalidade de serviço, se for o caso, e contar com a ajuda do governo federal. Para micro e pequenas empresas, dê uma olhada na tabela. Se a micro e pequena empresa recebe até 4,8 milhões, ao ser suspenso o contrato de trabalho dos seus funcionários, o empregador não pagará nada. Ficará sob cargo do governo federal pagar 100% do seguro-desemprego. Já na linha de baixo, para médias e grandes empresas que recebem mais de 4,8 milhões por ano, é obrigatório pagar 30% da remuneração dos seus funcionários. O restante, os outros 70%, será pago pelo governo e corresponde ao seguro-desemprego. Essa tela mostra para vocês o reajuste do INSS para este ano de 2020, que é o INSS que paga nosso seguro-desemprego. Então, o que acontece? O seguro-desemprego ele é baseado nos 3 últimos meses, né? Os 3 últimos salários que você recebeu. É feito uma média desse salário e calculado. Se a média salarial é de até R$ 1.599,61, então a gente tem que multiplicar esse valor por 80% para saber quanto você vai receber de seguro-desemprego. Se o salário se a média salarial é de 1.599 a 2.666, o cálculo você soma 1.279,69 mais os 50% do salário médio. Agora, se o valor é acima de 2.666, o máximo que o seguro-desemprego pode te pagar, né, no caso o teto, corresponde a 1.813. Depois vocês deem um pause nessa tela e dão uma lida nela, tá bom? Tá bem explicadinho. Então, gente, só para dar uma finalizada em tudo que foi dito, eu achei esse gráfico no site Endeavor, né, do BMA, em relação às medidas trabalhistas, e ele sintetiza de modo bem didático, inclusive com as legendas, o que essas medidas elas vieram propor, né, e como é feita essa negociação, se ela é apenas estabelecida pela empresa, se pode ser feita uma negociação coletiva, individual, se pode partir do funcionário ou não. Então vamos lá, esquemas alternativos de trabalho, e aí a gente lembra da medida 927, que é o caso do teletrabalho, né, o trabalho remoto, o teletrabalho, que é o home office, a adequação do horário de entrada e saída dos seus funcionários e uma jornada flexível. Ou seja, se eu costumo entrar no meu emprego 7 horas da manhã em tempo de pandemia e eu preciso ainda ir à empresa, de repente a empresa pode ter uma jornada de trabalho flexível, permitindo que eu entre a partir das 10 horas da manhã, ou se eu estou trabalhando em home office, a mesma coisa. Ao invés de começar o meu trabalho às 7 horas, então que eu inicie o mesmo a partir das 9. Essa flexibilização. E ela pode ser uma negociação individual ou ela pode ser algo imposto pela empresa. No seguinte, sem redução salarial, que pode acontecer uma diminuição de tempo de trabalho, uma redução de jornada de trabalho ou uma readequação de turno, né? Então, eu não vou perder o meu salário, mas eu vou trabalhar de uma outra forma, de repente um esquema de escalas, eu não preciso, dentro da minha empresa, eu não preciso ir todos os dias na semana, eu posso intercalar ou de repente trabalhar 12 horas, folgar 2 dias. Então, tudo isso para manter o meu salário sem que haja uma redução. Já em terceiro caso, quando há uma paralisação do trabalho, ou seja, o rompimento do contrato, né, uma suspensão do contrato de modo temporário, pode ser por meio de férias coletivas, férias individuais, licença remunerada, antecipação de feriados, pode ser também nesse regime de banco de horas, ou regime especial de banco de horas. Então, nesses casos, o que está proposto é que o funcionário ele fique em casa, seja por férias ou licença, ou porque o banco de horas ele vai compensar lá na frente, ou porque o seu contrato foi suspenso e aí por 60 dias o governo federal irá pagar as despesas, irá pagar, né, o seu seguro-desemprego e no futuro o funcionário tem a estabilidade de mais 60 dias garantidos trabalhando na legislação, tá bom?
Então, turma, é isso por hoje. Eu peço desculpa se o vídeo ficou muito longo. Os próximos eu vou tentar ser bem mais breve, é porque se tinha alguns assuntos de lei para falar, eu acabei também falando um pouco mais do que eu tinha imaginado. Mas se vocês ficaram com dúvidas, é só me procurar no grupo. Se de repente tiver com vergonha, manda mensagem também particular. De toda forma, eu respondo para vocês, tá bom? Mas e aí, vocês já ouviram falar de alguma dessas medidas ou de outras ações do governo durante essa crise do Covid? O que vocês pensam a respeito? Então comentem, compartilhem sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, na semana que vem, tá bom? Beijo, gente. De novo, se cuidem. Quem puder, fique em casa, tá bom? Até a próxima.